Olá! Começa agora mais uma edição do programa Mulheres no Legislativo, uma parceria da TV Assembleia, assessoramento temático aqui da casa e a agência de notícias. O projeto visa conhecer um pouco mais da trajetória política e de vida das mulheres que fizeram e ainda fazem parte do Parlamento goiano. Cleuzita de Assis é uma dessas mulheres. Ela foi deputada estadual aqui na casa por 2 mandatos, 11ª e 12ª legislatura. Muito obrigada, Cleuzita, por ter vindo e participar desse projeto. Eu que agradeço de ter a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e, naturalmente, mostrando algo que a gente fez no passado, nessas 2 legislaturas. E Cleuzita, a gente fez muita coisa. A gente precisou de umas 6 páginas aqui para falar. Autora de vários projetos importantíssimos, criação de municípios, 2 municípios, Chapadão do Céu, Valparaíso. A gente vai falar como que foi, né, essa luta para a criação desses municípios, mas antes eu vou falar um pouquinho dela aqui. Ela é natural de Mineiros, funcionária pública federal aposentada, era da área da educação, mãe de 4 filhos, avó de 9 netos e bisavó de 4 bisnetos. Cleuzita também foi casada com José de Assis, que foi deputado estadual aqui também por 2 mandatos, deputado federal, secretário e que infelizmente faleceu num acidente aéreo. Bom, Cleuzita, a vida segue e segue com muita intensidade. Eu vou falar você mesmo, porque eu estou te achando tão bem, né? Que bom. Tão atuante ainda. Você teve que se reinventar, né? Após a morte de José de Assis. Até então você era dona de casa. Como é que foi essa reviravolta? Você com 4 meninos pequenos. É verdade, porque eu fui assim, eu diria, atuante como esposa, né, como secretária particular de José de Assis, porque ele atendia, né, a maior parte do público dele era na nossa residência, né? E eu teria que fazer essa parte de secretária dele. Quer dizer, você tem um aprendizado, mas é muito diferente você ouvir e não tomar decisões do que quando você passa a participar diretamente. Aí são decisões que você que tem que tomar, né, posições, né? Então essa mudança ela foi assim muito drástica. Eu tive que me adaptar o mais rápido possível, colocar um barco que tinha parado de rodar e colocar ele para rodar novamente, né? Sim. E não foi, imagino que não deve ter sido fácil. 4 filhos pequenos, né? Alguns na adolescência, né? O caso do Ulisses, né? E assim, como que a senhora se viu falando assim, não, eu tenho que meio que assumir o lugar do José, porque a senhora entrou na política numa época que até então era mais machista do que é hoje, né? Porque ainda é machista. Como é que foi essa decisão? Olha, não foi fácil, porque você disse uma coisa assim muito importante. Eu entrei num momento ainda que realmente a participação da mulher era muito difícil. O machismo tomava conta, né? Então foi um problema assim, eu tive que adaptar. Muitas vezes eu percebia que nessas andanças pelo interior, como o deputado tem que fazer, né, o político de uma forma geral, então a gente via a resistência, inclusive das mulheres, né, com a minha participação na política, sabe? Então eu tive que reeducar. Essa foi a realidade, sabe? De ver aquela situação, né? De ver, às vezes até gerava ciúmes, a gente percebia isso. Então, teria que ter um cuidado imenso para poder você articular, para mostrar para elas que aquilo era uma coisa natural também, a participação da mulher. Na época da senhora, quando a senhora foi eleita para a 11ª legislatura, né, em 87, tinham outras deputadas também pleiteando, tentando, ou a procura era pequena? Não, tinha, muito pouco. Inclusive, nós fomos na primeira legislatura, fui eu e a Conceição Gayer, né, eleitas, né? E então era muito, a participação da mulher foi muito pouco naquele momento, sabe?
Conceição Gaia, né, que já faleceu, delegada. É, delegada, né? Bastante muito atuante também. E a senhora era amiga dela? Amiga dela. Aliás, eu fiquei amiga depois do resultado da eleição, né? E aqui eu a conheci. A senhora teve que juntar com ela para conseguir ter algo, voz, né? Como é que foi? Teria que sobreviver, porque ela era uma pessoa muito dinâmica, a Conceição. Tinha um conhecimento jurídico muito bom, né? E, aliás, eu falo que aprendi muito com ela também. E com certeza ela deve ter aprendido muito com a senhora, principalmente na área da educação, né? É verdade. Que é o forte. Bom, ainda contando um pouco aqui da trajetória da Cleusita, ela foi reeleita depois ainda em 91, foi reeleita para a 12ª legislatura, né? Ficando até 95. E depois disso a senhora foi secretária, né? Várias secretarias aqui, até entrar na SUDECO. Me fala um pouquinho ainda dessa transição, por favor. Olha, eu tive nesse período de deputada, eu acho que eu fiz o possível dentro do legislativo, né, que eu pude. Às vezes eu até digo que eu conheço o lado da moeda dos dois lados, né, porque eu aprendi ao longo da minha vida ser situação, sabe? Foi o período que José de Assis, né, foi político, né? E ele sempre foi em situação, ele nunca foi oposição. Eu já entrei num período de oposição. Pelo PFL. Pelo PFL. Então, isso é muito diferente do que você ser situação, né? Então, eu tive que realmente dinamizar para poder conseguir, pelo menos, a credibilidade, né, junto com os órgãos federais, com o governador do estado, né? Porque eles me viam como uma pessoa de oposição. Sim. Né? E aí quem que deu apoio para a senhora na época? Olha, apoio mesmo assim, eu nunca tive. Eu fui com a cara e a coragem. Foi o povo, sabe? Mesmo? Foi o povo, que né? Eu saí candidata a deputada, foi o pedido das bases de José de Assis. Tanto é que naquele período, quando eu saí candidata, eu era a viúva do José de Assis, né? Isso eu carreguei isso, eles conheciam a viúva do José de Assis. Eu ia até perguntar para a senhora se essa questão do sobrenome, ela tem um peso positivo ou negativo? No primeiro momento foi positivo, muito positivo, até porque José de Assis deixou um legado enorme, né? Uma pessoa de credibilidade, de respeito. Então isso me credenciou também, né? Ter esse respeito pela sociedade. Claro. Agora, já no segundo momento, né, que no segundo mandato, aí eu já era a Cleusita de Assis. Fez-se, né? Quer dizer, o meu trabalho, né, no período de 4 anos, né, quer dizer, o pessoal já conhecia a Cleusita de Assis, né? Já foi um pouco diferente. Mas José de Assis está na nossa vida, né, todos os dias, porque são poucos dias do ano que não se fala em José de Assis, ou na família, ou nos amigos, né, as pessoas conhecidas. Então, é um nome que realmente nos dá muito prazer em referenciar. Claro, e ele fez muita coisa também, assim como a senhora fez. Cleusita de Assis foi a única mulher a fazer parte da vice-presidência da Assembleia Legislativa de Goiás até hoje. Ela foi 2ª vice-presidente. Mais uma pergunta com relação a isso. A senhora rompeu um paradigma na época, né? É verdade. Como é que né? foi? Alguém pediu ou a senhora falou, não, eu quero me candidatar? Normalmente, no período de eleição, há as negociações, né, de participação das bancadas, né, e neste momento nós reivindicamos. Eu tinha outros colegas que realmente me ajudou muito aqui no parlamento a me colocar como 2ª secretária. E deu certo, né, foi uma participação legal, né, muito boa, e realmente eu tive esse prazer de ser a 2ª presidente, 2ª secretária aqui no 2ª vice-presidente? Vice-presidente. 2ª vice-presidente da casa. Da Sim, casa. Além da senhora, só a Dária Alves de Trindade, que também fez parte da mesa diretora, né? E hoje só 2 deputadas. Bom, a gente vai continuar falando dos trabalhos de Cleusita de Assis, dos projetos que ela conseguiu aprovar aqui na Assembleia Legislativa de Goiás, daqui a pouquinho, depois do intervalo. Alô? Plano de
de saúde não pode ser uma dor de cabeça para os segurados. Adiamento de consultas e cirurgias já marcadas, reajustes indevidos, recusa de cobertura, descredenciamento de prestadores de serviços e erro médico são algumas situações enfrentadas. O plano de saúde deve garantir o acesso do cliente aos serviços e procedimentos obrigatórios. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Olho na bomba! Que é isso? É o aplicativo Olho na Bomba. É só você não baixar pra não tomar mais susto. Posso confiar? Claro que pode, ué. Serve pra? Pra achar onde tá o posto mais barato. Mostra o preço do combustível? Então, seu Davim. E se não tiver igual? Ué, denuncia no próprio aplicativo e ajuda a fiscalizar. E aí, bora encher o tanque? Vou não, vou no da frente, tá mais barato. Olha na bomba! O programa Mulheres no Legislativo volta com a entrevistada de hoje, que é Cleuzita de Assis, deputada estadual aqui na casa por 2 mandatos. No primeiro bloco a gente fez um apanhado da vida dela, o que ela anda fazendo. Cleuzita é avó, bisavó e mãe de 4 filhos. Aposentada do MEC, né, Cleuzita? Isso. E está afiliada no partido ainda, né? Estou afiliada ao PSD, né? E agora é recente. Foi em 2017, né, que a senhora filiou-se? E então, acho que é um partido que está indo bem em Goiás, né? E nós tomamos essa medida assim, de participar. Eu acho que nós que fomos políticos sempre tem algo, né, para poder oferecer a alguém. Claro, né? E a senhora tem muito conhecimento e dá para compartilhar muito ainda, mas possivelmente pode se candidatar? Não, Ou já passou. Política é assim, você entra, né? Mas você tem a hora de sair, porque se você não sair, o povo tira você, né? Então, acho que o meu período já passou e hoje estou assistindo, vendo, né, a participação de outras mulheres, principalmente, e de pessoas que a gente realmente torce por eles, que tenham sucesso na vida pública. E estamos, às vezes, com alguma opinião, claro, né? Às vezes ajuda alguém que tem, às vezes, menos experiência do que a gente. Claro. Bom, e essa experiência a Cleuzita tem mesmo. Olha aqui, a gente separou alguns aqui, a nossa produção, a Emily, talvez os mais importantes, posso estar errada, né? Mas aí a senhora nos corrige. O projeto de 89, que cria o Centro de Reabilitação dos Deficientes Físicos. Ainda em 91, o que instaura a regularização da criação do município de Chapadão do Céu. E em 95, o que cria o município de Valparaíso. Vamos começar, então, pelo Centro de Reabilitação, né? Até então, uma área que ninguém olhava. Aquele período, realmente, praticamente não tinha ninguém que olhava, né, para essas pessoas que precisam tanto da ajuda, né, do poder público. Até hoje, né? Até hoje. E eu tive a felicidade, eu diria assim, porque me orgulha muito esse período que eu estive aqui e que pude ajudar algumas pessoas lá da entidade. Né? Foi a criação de centros de tratamento? De tratamento. O que falava sabe? o projeto? Olha, é um projeto que ele foi modificado porque há uma disputa enorme dentro do parlamento, principalmente quando se trata de projetos que mexem com a comunidade, principalmente os deficientes físicos, né? Então, houve mudança no projeto por outros colegas, né? Mas o importante é que acho que a iniciativa desse projeto, ela foi muito importante porque abriu interesses, inclusive, de outros parlamentares, né? Claro. Bom, a criação de Valparaíso. É um município. Foi procurada? Foi procurada por pessoas de lá, né, pelos políticos. E é um município que estava crescendo. Até então era um apêndice ali de Lusiânia. De Lusiânia. Né? E aí nós fomos para a luta, né, para fazer essa emancipação do município lá.
E graças a Deus conseguimos, né? Hoje já é um município que tem nome hoje a nível nacional, né? E pela a parte de turismo que exerce lá hoje que tem, né? Então, acho que isso foi uma coisa muito importante para o município, né? E foi muito bom também porque o município de Valparaíso teve a primeira prefeita, que foi a Leda Borges, né? Isso. Município novo. E tem as verbas próprias agora, né? Mesmo caso, Cleuzita, de Chapadão do Céu, né? Já lá na região da senhora, ali perto de Mineiros, né? Que realmente é outro projeto, né? Que precisava ser emancipado, porque era um distrito muito rico, né? Porque a riqueza ali é minério? O que é? Ali? Não, é soja mesmo, é agricultura mesmo, sabe? Mas é uma região que vieram, quer dizer, os gaúchos, né, que vieram para Goiás, e a maior parte daqueles produtores que bem conceituado, que tinha condição financeira boa, foi uma região que eles realmente ficaram, né? Então cresceu muito rápido, teve um potencial muito rápido, então nós não tínhamos outra alternativa a não ser emancipar para que esse município crescesse mais. E isso aconteceu. Hoje, Chapadão do Céu é uma cidade bonita, né? Grande, que tem um potencial muito grande. Muita cachoeira ali também. Muita cachoeira, nessa área de turismo também. Então, o Parque Nacional das Emas. E isso fez com que me deu eu tive a iniciativa de criar a Polícia Florestal. Polícia Florestal, justamente por causa do Parque do Chapadão do Céu e também no Valparaíso, né? Até então, essa área ambiental parece que era coisa assim de outro mundo, né? Sendo que a gente tem essa biodiversidade. Apesar de eu ter tido algumas resistências quando eu criei a Polícia Florestal, né? E que eu defendia também muitos animais naquele período, né? E alguns... Qual tipo de resistência? É uma resistência, sim, que alguns produtores, né? Mandaram recado falando que bicho não votava e tal. Olha o pensamento da época, o pensamento, né? Porque havia, quer dizer, desmatação muito grande. A senhora mexeu no segmento rural. No segmento rural, né? Mas com o tempo eles foram Mas a senhora comprou a briga Comprei e a ficou briga firme. E fui até o fim, enquanto mandato eu tive. Mas ameaça de morte a senhora não teve, não? Não, não tive, não. Bom, parabéns, viu? Porque isso aí com certeza exigiu muita coragem da senhora. É verdade. E tá aí o parque maravilhoso, né? O parque tem incêndio, né? De vez em quando, mas tem a Polícia Florestal até hoje. São projetos que vigoram e permanecem vivos, né? Até hoje. E numa época, na década de 80 e 90, falava-se muito da ferrovia Norte e Sul e a senhora de repente aparece com a ferrovia Leste-Oeste. A gente vai continuar falando desse assunto. Cleuzita foi uma das precursoras da ferrovia Leste-Oeste. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. O tráfico de drogas é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. A droga ilícita causa danos ao usuário e à sociedade, estimula o narcotráfico e gera novos crimes. Cometer o crime, mesmo que seja pela primeira vez, não diminui a gravidade do delito e não impede a aplicação das penalidades previstas. Tráfico de drogas é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. O
programa Mulheres no Legislativo volta com a entrevistada de hoje, Cleuzita de Assis, deputada estadual por 2 mandatos aqui na casa e autora de vários projetos importantes. Cleuzita foi uma das defensoras da ferrovia Leste-Oeste, numa época em que só se falava de ferrovia Norte-Sul. Ela teve um olhar atento, um olhar especial ao escoamento, né, no caso ali de Mato Grosso até Santos. Como é que se deu essa ideia, Cleuzita? Falar de ferrovia Leste-Oeste numa época em que só se falava de Norte-Sul. Ela nasceu da seguinte forma. Nós tínhamos aí em São Paulo, né, o empresário Olacir de Moraes, que foi um dos grandes produtores de grãos do Brasil, né, e que tinha muitas lavouras no estado de Mato Grosso, e ele abraçou essa causa da ferrovia Leste-Oeste, saindo de Mato Grosso, passando pelo sudoeste de Goiás, cidade de Mineiros. Naturalmente, isso era uma defesa nossa, como filha de mineiros que sou, passando por Jataí, Rio Verde, Itumbiara e indo para Uberlândia e concluindo em Santos, né, para a escoação da produção dessa região do sudoeste de Goiás e de Mato Grosso, né, que é uma produção enorme de grãos, de milho, de feijão, de arroz, de soja. Então, eu como representante de mineiros, não poderia ficar de fora e deixar de abraçar essa causa importante que era para o sudoeste de Goiás. E passei a participar efetivamente, com muita garra, rodei esse Brasil afora, juntamente com o Olacir de Moraes, para essa criação desse ramal da ferrovia Leste-Oeste. E agora essa discussão veio à tona, né, com a retomada aí das ferrovias, né, essa é uma malha maravilhosa que a gente deixou adormecida aí por mais de 20 anos, né, Cleuzita? Mais de 20 anos, é verdade. Usando só rodovias. E o mais triste é que a gente vê que nessa região do sudoeste de Goiás, né, os representantes dali parece que não estão enxergando a importância dessa ferrovia. Não houve, nesse período, alguém que abraçasse essa causa, sabe? Então, houve esse esquecimento. Agora, eu espero que tenha alguém que abrace essa causa, porque isso é muito importante para Goiás. Claro, né? E para todo o Brasil, né? Para todo o Brasil. Chega até Santos, né? E bem mais barato, né? A gente sabe que ferrovia é bem mais barato que o transporte, pelo transporte rodoviário. Bom, Cleuzita, além de grande defensora da ecologia, né? Já que foi a responsável pela criação da Polícia Florestal, você também fez uma coisa muito importante, que foi a luta pela regulamentação dos presídios femininos, né? Como é que foi essa luta? Olha, eu naquele momento eu percebia que essa regulamentação ela era necessária, até porque eu participava muito de reuniões, né? Fiz parte aqui na Assembleia da Segurança Pública, e a gente, assim, de perto via a necessidade de organizar, de ter esse olhar especial, esse olhar, né, diferente para as mulheres que ali estavam, né? Então foi com esse objetivo de melhorar. Era misturada a presidiária? Era misturado, sabe? Olha. E aí, a partir daí, quer dizer, foi crescendo a ideia e outros parlamentares também passaram a ver a necessidade de criar, né? É meio desumano, né, gente? Desumano. Sabe das necessidades de uma mulher e de homem são totalmente diferentes, né? As necessidades que eu falo, né? Exatamente. Porque em termos de coragem, força e luta, somos todos iguais, né? Cleuzita, para a gente, além disso, a senhora fez um trabalho muito importante também na criação de comarcas, né? De fóruns no interior, né? Porque até então a pessoa tinha que vir para Goiânia para fazer tudo, né? Foi, verdade. Cartório, comarca, era tudo aqui. Era realmente uma deficiência enorme e foi um período que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás realmente passou a criar novas comarcas. E eu realmente participei, porque a nossa região no sudoeste era muito carente, né? Ou era Mineiros ou era Jataí, as outras cidades não tinham nada. Então foi uma luta que tive e graças a Deus nós tivemos algumas comarcas já criadas em outros municípios. Sabe? Que bom, né?
sair, né, desse eixo só. Ampliou, né? Isso. Olha, parabéns pela atuação da senhora, foi bem intensa mesmo. E eu gostaria de saber, para a gente finalizar, na concepção da senhora, o que falta para as mulheres participarem mais da política, porque o que a gente está percebendo, pelo menos aqui no Legislativo goiano, é que esse número vem diminuindo. Atualmente a gente só tem duas, que é a Leda Borges e a Adriana Accorsi. Já teve época de ter 7, 9 mulheres, né, no parlamento. E eu gostaria de saber da senhora, na sua visão, o que está acontecendo? Bom, primeiro, política você tem que gostar, tá? E teve um período que realmente as mulheres passaram a participar mais, houve uma curiosidade também, tá? Então, essa participação ela aumentou, mas depois ela caiu. O parlamento ele é muito complicado, ele não é fácil você estar no parlamento. Política, porque normalmente a mulher que participa de política, ela tem os afazeres da política e tem de casa, familiar. E isso acaba pesando muito para uma mãe, né, participar de política. E outra coisa, nós estamos também vivendo um período que a política realmente deixa muito a desejar. Eu acho que isso tem sido o fator principal para o afastamento das mulheres na política. Tá? Mulher é muito prática. É muito prática, ela é determinada, ela quer ver resultado. E na política e no parlamento não é assim. No executivo é diferente. Você faz, você realiza, você cria. Agora, o parlamento, você depende de tudo. Você está sempre com a peneira na mão, tentando buscar algo e, às vezes, o executivo não reconhece isso. Eu acho que isso é um dos fatores primordiais da mulher ter afastado mais da política. E tem que ter um jogo de cintura muito grande, né, muito Cleuzita, grande, para conseguir a aprovação desses projetos. Imagino que a senhora deve ter perdido muitas noites de sono, né? Deixar a sua vida pessoal e cuidar da vida do próximo. Do próximo. Então, normalmente a mãe, né, ela já tem muito problema em casa, então isso pesa muito para participar, assim, ter uma participação mais efetiva, né? Na política. Mas a gente não pode desistir, né, Cleuzita? Não pode desistir. Eu acho que a participação da mulher é muito importante, viu? Muito importante no parlamento. Claro. Se a gente representa aí mais de 50% dos eleitores no Brasil, 52%, porque a gente tem que ter mais representatividade e isso a gente não tem visto, né? Muito obrigada, Cleuzita, pela sua participação, parabéns pela sua atuação. Mas ela não está parada não, viu, gente? Continua fazendo consultorias políticas, né? É verdade. A gente não pode... Primeiro porque está no sangue, a gente gosta. Eu realmente gosto de política, né? Só que chegou um momento que a gente tem que ficar na retaguarda, né? Sim. E é isso que eu faço. Estou em casa hoje com os filhos, ajudando a criar netos, né? Olhando os netos. Então... eu realmente tenho a minha vida assim, eu me sinto assim, que foi gratificante, né, demais, missão cumprida, e agora cuidar da família. Tá certo. Né? Cleuzita é um exemplo que Brasil dá certo, Brasil tem jeito sim. Tem Goiás, sim, com certeza também, tem. Né? Aí, os projetos que ela lutou, aprovou, estão, né, vigorando até hoje. E que sirva de exemplo para todas nós. Eu acho que hoje o político, principalmente deputados, né, precisa de ter projetos de curto, médio e longo prazo. O político não pode fazer política imediatista. Isso não chega a lugar nenhum. Eu acho que tem que ter projetos estudados, né, de médio, né, de curto, médio prazo, para poder realmente conseguir. E que realmente chegue aonde tem que chegar, que é o povo, né? Exatamente. Cleuzita, obrigada, viu? Obrigada a Deus vocês, te ilumine, tá? continue com essa força, viu? Obrigada. Obrigada a você também, que acompanhou a gente até agora. Continue com o nosso canal 8 da NET ou 61.2, que é a HD TV, e tem também nossas redes sociais. E até o próximo programa.